Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta e vamos para mais uma aula de biologia, dando sequência ao estudo da célula e hoje as organelas membranosas. Então, aqui representando aí uma célula animal, embaixo você tem uma célula vegetal e estão evidenciadas as estruturas que nós vamos estudar hoje, tá? Então, algumas das organelas membranosas. Primeira delas, o retículo endoplasmático. É a maior organela, tá? Que ocupa todo aí o citoplasma. E, estruturalmente, ele é uma rede de membranas de composição aí lipoproteica que estão espalhadas por todo o citoplasma e delimitando cavidades em que o conteúdo é diferente do citosol, tá? Por quê? É justamente por isso que tem que ter uma membrana, né? Para que você tenha um compartimento com pH próprio, né? Com uma condição diferente do citosol, para que reações químicas específicas aconteçam, tá? Agora, tem dois tipos principais aí de. Principais não, né? Visualmente, né? De retículo endoplasmático. Um que nós chamamos de não granuloso, a gente também chama de liso, e o granuloso, que também tem uma nomenclatura aí diferente, que é o ergastoplasma. A diferença entre os dois é basicamente a presença de ribossomos no granuloso. Então, aderidos à membrana, só que do lado externo da membrana, você vai ter ribossomos, e aí nós chamamos de retículo endoplasmático granuloso. O que não tem ribossomos aderidos na membrana, nós chamamos de retículo endoplasmático liso, certo? E aí, por ser uma rede de canais, né, e de bolsa, ele vai permitir transporte, né, circulação de diversas substâncias aí dentro da célula e armazenamento, né, enquanto está fazendo esse transporte também permite o armazenamento de alguns materiais. O retículo endoplasmático, além de fazer essas duas funções, e principalmente o não granuloso, ele participa aí de quebra, né, do processo de quebra das moléculas de glicogênio, liberando glicose para a atividade celular. Além disso, também ocorre a síntese de lipídios, principalmente o colesterol, tá? Agora, como exclusividade do retículo endoplasmático granuloso, a gente vai ter aí síntese proteica, que na verdade não é do retículo, é uma produção proteica feita pelo ribossomo. E como está aderido à membrana dele, a gente coloca que é uma função adicional que esse retículo passa a ter, certo? O retículo endoplasmático, principalmente o não granuloso, quando recebe determinadas substâncias, ele inativa determinadas moléculas. E aí, por exemplo, tá? A gente tem aí o que ocorre dentro dele é inativação do álcool, inativação de remédios, inativação de drogas. Então, no vestibular é muito cobrado, né? Nossa, quais os órgãos que têm retículo endoplasmático? Então, o fígado é um dos órgãos que você vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmáticos nas células, principalmente por causa dessa limpeza, né? De, de inativar substâncias como álcool, como remédio, como drogas, tá? Próxima organela, complexo golgiense. Complexo golgiense ele está intimamente ligado ao retículo endoplasmático, certo? E ele é um sistema de membranas também, lembra que é uma organela membranosa, só que ela vai formando esses sáculos achatados e empilhados, porém tem a formação de vesículas, tá? Você percebe aí nas extremidades algumas bolinhas. Por quê? Porque essa organela ela vai processar de determinadas substâncias, modificar, empacotar e vai distribuir para a célula. Só que ela não vai distribuir de qualquer maneira, ela vai englobar numa membrana, formar uma vesícula e a partir daí liberar e fazer esse transporte. Formando essas estruturas que a gente fala de vesícula, ela também consegue secretar
substâncias para fora da célula, tá? Essa vesícula ela vai se fundir à membrana plasmática e vai ser liberada externamente. Então, aí nós falamos da função de secreção celular. No complexo golgiense também vai ocorrer a síntese de polissacarídeos. Polissacarídeos você vai lembrar que são carboidratos, né, complexos, grandes. E aí você vai ter polissacarídeos como, por exemplo, a celulose, ela é produzida pelo complexo golgiense. E nos animais nós vamos ter a formação do muco, né? A secreção mucosa que nós temos aí no nosso organismo. Então, são os complexos que fazem isso nas células. Temos ainda a formação da lamela média vegetal. O que é isso? Quando a célula vegetal vai se dividir, né, vai fazer lá o processo de mitose, onde uma célula se divide em duas, é diferente da célula animal, tá? Porque a célula animal, quando ela vai se dividir, ela sofre uma constrição da membrana, de fora para dentro, até que essa única célula se divide em duas. Na célula vegetal, não. Vai ocorrendo a secreção dessa lamela média dentro da célula, formando uma parede que vai se formando de dentro até chegar nas extremidades e finalmente a célula vegetal é dividida em duas, tá? E quem vai fabricar essa lamela média é o complexo golgiense, tá bom? E por último, olha, e não menos importante, né? Mas uma das funções mais lembradas no vestibular é a formação do acrossomo do espermatozoide. O que é isso? O acrossomo, ele é a cabeça, né? Ele está na cabeça do espermatozoide. Aí você vai lembrar, para que ocorra a fecundação, o espermatozoide precisa romper a parede do útero. Então, precisa de enzimas digestivas nesse local para poder fazer essa digestão de membrana. Então, a cabeça do espermatozoide, essa região bem na pontinha chamada acrossomo, vai ter enzimas digestivas que vão ser liberadas por meio dessas vesículas que o complexo golgiense empacotou, processou, modificou, e aí o espermatozoide consegue então entrar, né? Consegue colocar o seu material genético no interior do óvulo, que essa é a intenção, né? Próxima organela, lisossomos. Lisossomos são vesículas membranosas, e aí você vai associar com certeza com o complexo golgiense, porque os lisossomos são fabricados lá, tá? Então, aquelas vesículas que são membranas com enzimas digestivas vão formar, então, isso é o lisossomo. É uma vesícula proveniente do complexo golgiense, mas não é uma vesícula qualquer. É uma vesícula com enzimas digestivas. Então, os lisossomos, nós falamos que ele realiza a digestão intracelular. Que enzimas são essas? São as enzimas hidrolases, tá? Então, aí tem um processo de como isso é feito. Uma célula, tá lá em cima, ela vai pegar um alimento por endocitose. Você vai lembrar daquele processo que a membrana ela se desdobra para fora, pega a substância, né? Pega a partícula alimentar e fecha, formando uma vesícula e coloca para dentro da célula. Essa vesícula alimentar, né, apenas alimentar, ela vai se fundir com um lisossomo, certo? Com a intenção do quê? De que as enzimas digestivas presentes no lisossomo façam a quebra de todo esse material que é o objetivo, é o alimento, certo? O resto vai ser liberado pelo processo de exocitose, que essa vesícula vai se fundir com a membrana plasmática, vai liberar esses restos alimentares. Porém, o que a célula precisa, ela vai aproveitar, porque essa outra vesícula alimentar, que a gente fala que é uma vesícula digestória, ela vai ser direcionada para outra parte da célula para servir de alimento, tá? Então, digestão intracelular, quem realiza? Os lisossomos. E assim, quando a gente fala de lisossomos, é porque a célula não tem um só. A célula vai ter vários lisossomos aí distribuídos
no citosol, tá? Agora, associado aos lisossomos, nós vamos ter 3 processos muito importantes, tá? Autofagia, apoptose e necrose. Necrose, acho que você já ouviu falar, a gente só vai agora colocar como que de fato ele acontece célula a célula, tá? Agora, autofagia, se você for pegar, né, desmembrar essa palavra, autofagia, fagia é comer, né? Então, auto é a célula que ela mesma vai se destruir, certo? Então, é a digestão de material da própria célula mesmo. Ao pé da letra, você pode traduzir isso mesmo, tá? Então, assim, para que serve esse negócio de autofagia? Primeiro, que é possível, né, quando a célula percebe que tem dentro dela alguma organela que já está velha, alguma estrutura que está defeituosa, ocorre essa renovação, tá? Então, ela vai quebrar aquela estrutura que pode trazer problemas, vai digerir, certo? Quem vai fazer isso é o lisossomo, vai digerir essa estrutura, vai reaproveitar como matéria-prima para a fabricação de novas estruturas, agora funcionais, certo? Agora, acontece também quando uma célula, eu coloquei aí, quando a gente faz aquele jejum prolongado, certo? Porque a nossa célula precisa de energia, caso contrário, ela vai morrer. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar a energia disponível dentro dela. Então, tem alguma estrutura ali que é dispensável? Nesse momento agora, eu vou garantir a minha sobrevivência. Qual estrutura que eu consigo quebrar para poder sobreviver? Beleza, eu vou lá e vou fazer esse processo de autofagia. Então, autofagia, a célula ela não propriamente se destrói, tá? Ela vai reciclando a parte interna para se manter viva, certo? Agora, a apoptose, que a gente também chama de morte celular programada, certo? A célula já nasce, e tudo isso está escrito lá no DNA, né? Aquelas informações que o DNA carrega. Essa célula já nasce com uma programação. Ela já tem um tempo de vida pré-determinado, certo? Aí você fala, para tudo? Não, não são todas as células que têm esse tipo de programação, tá? Então, como exemplo aqui, eu coloquei para vocês as membranas interdigitais do embrião. Então, quando o, o ser humano mesmo, ele está na barriga da mãe, certo? E se de repente você faz um ultrassom muito novinho ainda, você vai perceber que as mãos do bebê, elas ainda são muito curtinhas, né? Os dedinhos muito curtinhos, porém não se parece com a mão propriamente ainda, né? Não dá para ver dedos bem divididos, está tudo muito juntinho. Por quê? Porque tem membranas interdigitais grudando, colando todos esses ossos e tudo mais. Só que quando você nasce, né? Você percebe, perfeição, tá tudo bem divididinho. E quem faz isso é o lisossomo. Quem vai digerindo essas partes, separando essas membranas, separando os dedos, é o lisossomo, tá? Foi pré-determinado, tem que ser assim. Existem casos que não divide, né? Que o bebê nasce com os dedinhos grudados, e aí é necessário uma cirurgia. Porque a membrana está ali, mas os ossos, as partes internas estão separadas. Então, é só uma divisão externa, né? Então, são cirurgias que são possíveis, certo? Agora, o último tema, tinha um errinho aí? Eu já arrumei, tá? Necrose. A gente também chama de autólise. E aí, é quando a célula morre, certo? Porém, ela morre porque algum fator externo provocou a morte dela. Ela não estava programada para morrer, não era intenção dela, tá? Era uma célula indispensável, o funcionamento dela extremamente necessário, porém, alguma coisa do lado de fora aconteceu que prejudicou. Então, a gente coloca aí a falta de oxigênio como um exemplo, tá? De repente, uma toxina, e aí você pode pegar, por exemplo, a picada de uma cobra, uma picada, né? Você vai pegar aí a aranha também, tá? E aí,
vai liberar esse veneno que vai causar necrose desse tecido. Esse tecido é formado por células, certo? E aí, como que se dá essa necrose? Por esses processos, né, esses fatores externos, a célula ela vai se expandir até que membrana plasmática, tudo vai se romper e a célula vai sofrer esse processo chamado de explosão. Então, aqui uma comparação entre necrose e apoptose. Nos dois processos, a célula morre, tá? Isso é fato, a célula morre e não tem jeito. Porém, quando você tem a necrose, você tem perda de material, né? Você tem perda de célula. A célula morre e a célula do lado não consegue aproveitar nada. Tudo é perdido. Quando você tem a apoptose, você percebe aí que a célula vai diminuindo, né, gradativamente, até que ela se torna pequenos fragmentos, e de repente o próprio indivíduo consegue reaproveitar esses fragmentos de outras células, tá? O próprio corrente sanguínea vai ser eliminado também, mas não é uma coisa assim que vai causar danos ao organismo. Agora, na necrose, você tem danos, tá? Eu não falei, mas lembrando agora, a apoptose, eu coloquei como a membrana interdigital do embrião, mas também é a causa da regressão da cauda do girino. Você vai lembrar que o sapo, né, a rã, a perereca, eles são animais que passam por metamorfose. Quando eles são do estágio larval, eles até se parecem muito com o peixe, né? Porque eles têm uma cauda para poder se movimentar na água. Só que quando eles são adultos, né, que eles passaram pela metamorfose, essa cauda deixa de existir. Então, ocorre uma regressão de cauda e é feito pelos lisossomos também, tá? Mais uma organela, e essa talvez você não tenha escutado ainda, certo? E são os peroxomos. Eles também são vesículas, você percebe aí na imagem, né, que elas são esféricas. Todas as células eucarióticas têm peroxomos, tá? E essas estruturas, elas vão participar da degradação de substâncias por oxidação, que você tem a formação de água oxigenada, e a água oxigenada é uma substância tóxica para a célula. Então, dentro do peroxomo existe uma enzima chamada catalase. E essa enzima catalase é ela que vai fazer a degradação da água oxigenada, tá? E vai liberar aí água e oxigênio, vai fazer essa separação, deixando de ser uma substância tóxica para a célula. Os peroxomos, eles também atuam na quebra de moléculas de ácidos graxos, tá? Necessário aí para a célula usar como fonte de energia. E também são importantes na inativação de moléculas tóxicas para a célula. De novo, o álcool, por isso que o fígado também vai ter muito dessas organelas, tá bom? Na célula vegetal, nós também temos, tá, peroxomos, porém eles mudam um pouco de nome, e aí eles são chamados de glioxomos. E aí eles também vão atuar na transformação de gorduras em glicose para a célula poder ter armazenamento de energia, né? Bom, uma das organelas mais famosas, né? Quando a gente fala em organela, acho que essa é uma das primeiras que a gente lembra, né? Todas as células eucarióticas têm mitocôndria, tá? Então, célula animal tem mitocôndria, célula vegetal tem mitocôndria, tá bom? E aí, estruturalmente, ela é formada por duas camadas de membrana, tá? Tem uma membrana externa e tem uma membrana interna. A membrana externa, você vai perceber que ela é contínua, né? Ela não tem dobra, ela é lisa, bem esticadinha, dando todo o formato da mitocôndria. A membrana interna, essa não. Ela é, como dizer assim, muito maior do que a membrana externa. Então, para poder caber naquele espaço, é necessário que se façam dobras para fazer caber, né, essa estrutura que é muito maior do que a de fora. Então, vai formando essas dobras, e essas dobras, ela recebe o nome de crista mitocondrial, como são muitas, né, cristas mitocondriais. Dentro dessa mitocôndria, igual você tem dentro da célula, você tem um material, né, gelatinoso, né, formado aí basicamente por água, substâncias dissolvidas que a gente chama de citosol.
na mitocôndria você também vai ter um material aquoso, que é transparente, não tem forma, que vai preencher essa organela. E aí nós chamamos de matriz mitocondrial. Então, esse material que preenche a mitocôndria é a matriz mitocondrial, certo? Na matriz mitocondrial é possível encontrar DNA, tá? Isso daí a gente vai estudar mais para frente, vai ver a importância do DNA na mitocôndria, tá? E também tem ribossomos, indicando que essa organela, ela tem a capacidade de sintetizar proteínas importantes, tá? A mitocôndria tem capacidade de autoduplicação, então se a célula, né, degradou porque ela estava velha, sem problema, uma mitocôndria se divide em duas e vai repondo até atingir a quantidade necessária. Por quê? Porque a mitocôndria é a organela responsável para fornecer energia para essa célula. É na mitocôndria que ocorre um processo chamado respiração celular, que é assunto de uma próxima aula nossa, tá? Uma célula, ela pode ter diversas mitocôndrias, tá? Nós podemos assumir aí que uma célula, ela pode ter 200, 300 mitocôndrias, dada a importância na produção de energia. E aí essa energia você vai estudar depois também, que a gente chama de ATP, tá bom? Semelhante à mitocôndria, nós temos aí os plastos, só que agora, plasto, em especial o cloroplasto, é exclusivo de célula vegetal, tá? Mas também tem nas algas. Por quê? Porque são seres que são capazes de fazer fotossíntese. Então, o cloroplasto, ele é a estrutura em que ocorre o processo de fotossíntese, certo? E como só plantas e algas são capazes de fazer esse processo, só eles têm. Porém, no título, né, tá como plastos. E eu tô falando de cloroplastos? É, porque existem mais plastos na célula. Então, nós temos aqui apenas alguns exemplos, tá? Tem o cromoplasto, que vai dar cor a alguns frutos. Então, vai ter pigmentos específicos dando uma coloração diferente. Tem os leucoplastos, que vão armazenar reserva energética. Então, você vai ter o amido sendo armazenado nessa organela. Então, nome é leucoplasto. Tem mais, tá? Mas o estudo, né, todo assim, todo vestibular, ele cobra pra gente cloroplasto. Então, vamos para ele, tá? O cloroplasto, ele tem um pigmento verde, né? E aí, a clorofila, que você já conhece. E os cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese, como eu já disse. Assim como a mitocôndria, eles também têm DNA, certo? Eles também têm ribossomos, eles também são capazes de fabricar determinadas proteínas. E agora, com relação à sua estrutura, ele também é formado por duas camadas de células. Então, desculpa, de célula não, de membrana. Tem a membrana externa, certo? Que igual a mitocôndria, é uma membrana contínua, uma membrana que dá forma a esse cloroplasto. E a membrana interna. A membrana interna, de novo, ela é maior do que a de fora e ela vai formar algumas dobras. Porém, essas dobras que a gente fala, nós vamos chamar de lamelas, certo? E presas a essas lamelas, nós vamos ter os tilacoides. Os tilacoides estão representados aí como discos empilhados, né? Parece até uma pilha de moedas, tá? E cada pilha desses discos, né? A gente chama de grana, tá bom? Por isso que a gente sempre associa também falando com relação à moeda, porque uma pilha vai ser grana. Só que aqui está como granum, tá? Mas é a mesma estrutura. Então, você vai encontrar essa nomenclatura diferenciada aí nos livros, tá? E a clorofila, ela fica no tilacoide. Ela fica nessas membranas, tá? Onde tem essas pilhas, esse empacotamento aí, é lá que você vai ter a clorofila. E do mesmo jeito que na mitocôndria você tem um material gelatinoso lá, sem forma, preenchendo a organela, aqui também. Aqui você também vai ter esse material, e aí nós chamamos de estroma, ok? E por fim, a última organela da lista
são os vacúolos. E os vacúolos são bolsas membranosas, certo? E normalmente elas estão associadas a guardar alguma coisa. Só que não como reserva, como foi o leucoplasto, tá? Aqui você vai ter basicamente armazenamento de água e alguns sais minerais, açúcares dissolvidos nele. O primeiro dos mais estudados é o vacúolo pulsátil. Por que pulsátil? Porque ele tem movimento de contração. Ele se expande e ele se contrai. Ele é responsável pelo equilíbrio osmótico desses seres vivos aí, unicelulares, como os protozoários e como está no desenho aí, o paramécio. Então, ó, localizando aqui para vocês, essa estrutura aqui, que parece um sol, né? É um vacúolo pulsátil, a gente também chama de vacúolo contrátil. Aqui você vai ter outro, mas você só percebe aqui os raios, né? A parte central, né? Digamos assim, não está visível. Por quê? Esse animal, como ele é aquático, a concentração interna dessa célula é diferente da concentração da água, né, que é o seu ambiente externo. E a água, você vai lembrar que ela entra por osmose, dependendo da concentração de sais na parte interna, né? Então, o que acontece? Esse animal é de água doce. Se do lado de dentro dele tem mais sais do que do lado de fora, opa, a água vai entrar, até ele explodir. Isso não pode acontecer. Então, esse vacúolo ele vai armazenar água até um certo ponto, quando tem uma pressão já exercida nessa célula. Aí ele se contrai e elimina esse excesso de água, garantindo a sobrevivência desse ser que é unicelular, tá? Agora, nas plantas, nós vamos ter o vacúolo, simplesmente vacúolo, tá? Alguns chamam de vacúolo central, tá? Mas se você chamar simplesmente de vacúolo, já está correto. As células vegetais, elas podem ter vários vacúolos. Isso vai depender da espécie de planta, do habitat que ela, de fato, nela está. Mas, geralmente, a gente coloca aí no desenho sempre um, mas pode variar essa quantidade. Ele também vai ter a mesma função, vai participar da regulação osmótica. Porém, ele não vai contrair como o do protozoário. Ele tem um limite, ele está cheio, pronto, ele para e a célula não absorve mais, certo? E nas células vegetais, você tem a ausência de lisossomos. E o vacúolo ele vai assumir um pouquinho dessa função, porque lá dentro pode haver algumas enzimas digestivas que vão ser satisfatórias aí para a célula vegetal. Tá? Então, o vacúolo da célula vegetal armazena principalmente água e substâncias dissolvidas na água, alguns açúcares e alguns sais minerais, tá bom? E de organelas, o assunto é esse, tá bom? Até a próxima.